antes, né, de falar um pouquinho sobre as coisas que têm acontecido ali na África, eu quero agradecer à igreja por todas as ofertas, por todo o carinho, por todo o amor que a igreja tem passado para nós. Cada vez que vocês ofertam nas nossas vidas, Deus tem nos usado para abençoar aquele povo. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas fotos. Eu lembro que na primeira vez que eu estive aqui, a gente trouxe fotos de pessoas que a gente ainda não conhecia, de trabalho de outros missionários. Mas hoje vocês vão ver rostos que estão sendo abençoados com as contribuições das igrejas que têm contribuído com esse trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. E mesmo durante esse período de férias, a igreja tem nos ajudado. Quer dizer, nós estamos aqui, mas o Mari continua lá. Nós continuamos ainda enviando dinheiro, nosso projeto está lá, nós estamos com esperança de poder voltar para lá. Então eu agradeço de coração mesmo a cada um dos irmãos. Amém. Nós queremos agradecer profundamente a cada um de vocês que han estado ofertando, orando e intercedendo por nossas vidas. Em um momento difícil do Mali, nós estávamos precisando dessas orações. E nós acreditamos que Deus ha escutado essas orações. Acreditamos que Deus estava no controle no momento mais difícil da nossa vida lá. E com a ajuda da igreja, com a ajuda da missão Antioquia, nós saímos a tempo, antes que a situação empeore, e estamos aqui. E bom, provavelmente hoje me vem aqui com um yeso. A Inês fala que eu saí da guerra. Foi atropelada em Guarulhos. A minha mãe, ela estava falando para mim que a África é muito perigosa. Meu Deus do céu, estava numa guerra lá. Eu sempre falei para vocês que era perigoso. E aí ele foi atropelado por uma moto na faixa de pedestres. Aí eu falei, mãe, o Brasil é mais perigoso, eu quero voltar para a África. Eu gostaria de que passasse o filme para que vocês pudessem ver algumas imagens.
Nós estávamos voltando da igreja para casa e aí então foi uma tempestadezinha. Lá normalmente chove 3 meses, é o mês de setembro, outubro e novembro. Então dá aquelas pancadas de chuva e depois para. Então durante esses meses nós podemos esperar durante os dias essas pancadas de chuva. Mas o restante do ano tem as tempestades de areia. Então é normal para a gente, por causa da região, ter essas tempestades. Então nós estávamos voltando para casa e eu fui ter uma tempestade de areia. Então essas fotos que vocês viram são fotos do nosso dia a dia. Não é foto que a gente pesquisou na internet, ali o trabalho funciona na nossa casa, as aulas são ali na casa onde nós moramos, uma parte da casa nós dedicamos ao projeto. E essas pessoas que estão ali são pessoas que são atendidas. A hora do camelo é na rua da nossa casa, porque o trânsito de camelo é normal, né? O mercado é o mercado que nós compramos. Existem em todo o país 3 supermercados, como os que nós conhecemos aqui. Seria assim como se fosse esses supermercados de bairro, né? Que é um pouquinho maior, mas não existe hipermercado como um Extra, como um Carrefour. Lá você não encontra. Então, normalmente nós, os missionários, eu e as outras, a nossa diversão, e vem mesmo missionários de outros lugares, né, do país, para poder passear no supermercado, na mercearia. Porque aí chega coisas diferentes, né? Uma vez por mês chega às vezes um iogurte, chega queijo, e aí a gente vai lá, porque no dia a dia mesmo é ali no mercado popular. E as coisas são vendidas, como nós escrevemos ali, em pequenas porções. Você pode chegar no mercado e você pode pedir, me dá uma colher de massa de tomate, me dá um saquinho de óleo, porque as pessoas, a maioria não tem geladeira, eles não têm condições financeiras mesmo. Então as mulheres, elas trabalham, elas carregam as lenhas na cabeça, elas juntam, às vezes, alguma palha, alguma coisa para alguma criação, e elas vendem aquilo, e depois elas vão no mercado e elas compram o alimento do dia. Então elas compram aquilo que elas vão consumir durante o dia. Um complemento que nós aprendimos em Bambará, a língua da etnia que nós estamos trabalhando é Alaka de Bahia. Amina. Alaka de Bahia significa Deus te abençoe, e a Amina, Amina. Amém. E durante este período nós hemos aprendido a língua francesa, mas além disso, nós, para interagir com o povo, hemos começado a passar aulas de Bambará. Esta língua do povo é que nos ajuda a nos interagir com eles, porque a maioria deles não fala francês, não sabe ler e escrever. Então não adianta nos forçarmos o francês, e nosso desafio foi esforçar-nos para aprender sua língua. E também assim, não só o desafio, né, de aprender a língua, mas também assim, de interagir com a cultura. Já fazem quase 3 anos que nós estamos na África. O nosso primeiro ano foi em Burkina Faso, como vocês sabem, para poder aprimorar, melhorar o francês, para poder conseguir chegar no Mali. E quando nós chegamos lá no Mali, nós não conhecíamos ninguém assim, né? Nenhum malien. Então nós pensamos assim, que tem uma forma de interagir com eles. Então nós procuramos um bairro mais popular e ali nós alugamos uma casa. E aí nós chegamos ali na casa, não começamos o projeto, não começamos nada, mas aí nós saímos na rua e a gente tentava falar na língua, porque a maioria das pessoas do nosso bairro não falam bem o francês. Então era o Anisogoma, que quer dizer bom dia. Então, só isso que a gente conseguia falar, né? Era Anisogoma. Aí eles falavam um monte de coisa, né? E a gente continuava no Anisogoma, Anisogoma. E depois, com o passar do tempo, a gente aprendeu algumas respostas e a gente descobriu também que um bom dia, ele pode durar assim, uns 30 minutos, dependendo da pessoa. Porque ele vai falar assim, bom dia. Aí você responde, né? Geralmente, mulher, no caso, ele fala Nisogoma. Se é mulher, você fala um C. Se é homem, ele vai falar um Ba. Esse um C, um Ba, não tem tradução.
Se você for procurar mesmo no dicionário de Bambará, você não vai achar. Eles falam que, uns falam, você está concordando com bom dia. Outros falam, você está falando bom dia também. E aí eu pergunto para o professor, ele fala, o que quer dizer um C? Ele fala, não tem tradução. Eu falo, então já sei. Um C é um C. A minha tradução, né? Então geralmente você responde, né, um C, e aí eles começam, né, na língua. Como é que vai, no caso dele, primeiro se dirigem ao homem, né? Como é que vai a sua esposa? E eu estou do lado dele. Aí ele responde, minha esposa está bem, tudo. E a sua casa? Aí ele responde, como é que está a casa? Se tem alguma criação, eles perguntam, e as suas criações? Como é que estão seus animais? Como é que está a sua galinha? Aí você fala, minha galinha está bem. E aí eles vão perguntando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Quando eles cansam de perguntar, e todo mundo que está na casa, se você tem visita, tudo, eles perguntam. E aí depois a última pergunta, né, eles perguntam, onde você está indo? Estou indo no mercado, né? Aí o paulista, né, aquele que está ali, você já olhou no relógio, já, né, eu estou indo no mercado. O que você vai comprar no mercado? Aí você fala, eu estou indo comprar um pouco de arroz no mercado. De novo você vai comer arroz? Mas você foi no mercado ontem, comprou arroz ontem, vai comer arroz hoje de novo. Eu vou comer arroz hoje de novo. Aí então tá, aí eles se dispensam, né, fala, então vai, tenha um bom dia. Aí depois de todo esse tempo você pode ir. Então uma das coisas que a gente descobriu é que a gente não pode ser apressado. A gente tem que viver assim, aquela vida lenta mesmo, aquela vida de relacionamento, de ter tempo para conversar. Ele tem que interagir, tem que tomar um chazinho. Direto, eles vão lá, chamam o Herbert para tomar chá, batem na porta, olha a hora do chá. Então ele sai, vai tomar chá, eu fico ali com as mulheres, elas vão para a aula, mas nunca não é só aula, sempre tem uma conversa. Eu não posso chegar e falar assim, bem, já que vocês chegaram, vamos começar a aula de hoje. Nunca é desse jeito. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo errado. Aí primeiro a gente tem uma conversa, vai perguntar como é que tá os cachorros, como é que tá as galinhas. E aí depois a gente começa a interagir. E nesse negócio de nós interagirmos com o nosso bairro, com os nossos vizinhos, eles acharam que a gente já fazia parte do grupo, né? Que nós fazíamos parte do grupo. Tanto que eles nos batizaram. Porque assim, quando o Malien, ele recebe uma pessoa assim no seu seio, na sua amizade, ele procura uma etnia. São várias etnias que tem no Mali. Ele procura uma das etnias que mais parece com aquela pessoa. E aí ele dá um novo nome. Ele dá o nome Malien e um apelido, né? Um sobrenome também relacionado com etnia. Então eu sou Fatoumata, que é um nome bem conhecido no Mali. Eu sou Madame Fatoumata, toda mulher é Madame na África, né? Eu sou Madame Fatoumata Diallo. Diallo por quê? Porque eu tenho a pele mais clara. Descobri que eu sou branca na África, tá? Se vocês querem saber. Eu tenho a pele mais clara. Então, as pessoas que têm a pele da minha cor, geralmente eles são os Peru, que é uma etnia que são criadores de vaca, né? De gado. Isso. E aí, no caso, eles perguntam pra mim, bom dia, Madame Diallo, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Como é que estão suas vacas? Aí eu falo, minhas vacas estão bem. Já tomou muito leite hoje? Já tomei muito leite hoje. Então, é a maneira, geralmente, deles começarem a conversa comigo. O Herbert vai falar o nome dele. Bom, se eles perguntaram o nome dela, então, em meu caso, também eu fui adotado por uma família. Eu sou da família Traoré e meu nome é Yusuf. Yusuf seria o José, o marceneiro. Eles relacionam a atividade deles, a família deles, por a questão de empreender algum trabalho ou realizar uma tarefa do dia a dia. Eles observam, então você é Traoré, porque você é Traoré, os Traorés trabalham desse jeito e você está sendo adotado pela família Traoré. E aí eles têm um sentido de adoção, de nos pertencer a essa família, a esse povo. E aí, como vai, Traoré? Boa tarde. E a esposa, tudo bem? Tudo bem, me falam aí na língua deles. E o trabalho, está bem, está bem. E o martelo, está bem? Ainda não quebrou? Não, ainda não quebrou o martelo.
Está tudo bem. Então, assim, nosso dia a dia, nós passamos nossas atividades, nosso trabalho. Eles se interessaram muito por o trabalho das mulheres. Quando começou a gente dar aulas de sabão, de sabonete, sabão líquido. E quando perguntaram, e para os rapazes, tem aulas? Temos um curso de marcenaria para os rapazes que estão interessados. Então eu quero trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar, então eles se interessaram por descobrir nossas habilidades e dessa maneira nos acercar ao povo, porque nós estamos em um contexto muçulmano, onde os cristãos somos minoria. De muitos muçulmanos, as estatísticas falam que o 1% desse povo em total é cristão, ou está para ser cristão. Então, nós somos uma minoria. Nossos vizinhos vão à mesquita, as mulheres com as que a gente trabalha são muçulmanas, os rapazes com os que eu trabalho são muçulmanos. Não tem jeito, nós não temos que entrar de uma maneira muito distinta. Para nós, aqui no Brasil, na Bolívia ou em outro país da América ou do Ocidente, seria muito fácil pegar um folheto, pegar a Bíblia, conversar, falar, convidar a um chá. Mas no contexto muçulmano é difícil. E nós estamos treinados para poder apresentar a Jesus Cristo de um jeito muito sutil, com nossos talentos, com nossos dons. Aí que quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos ensinando, nós também, as pessoas começam a ficar inquietas. E você, por que faz assim de graça para nós? Se esse trabalho é para negro, não é para estrangeiro, não é para branco. O trabalho que você faz é um trabalho duro, é um trabalho muito pesado. Esse trabalho não é para você. Mas não, eu trabalho desse jeito. Não, esse trabalho é para nós, para os negros. Você tem que trabalhar, você tem que ser aqui o patrão. Não, eu não posso ser patrão. Então aí o contexto, aí começa a entrar o Evangelho. Esse que aí que começa a ser apresentado Jesus nas vidas deles. A Elite, por exemplo, quando uma das alunas dela começou a complementar e falar Salam Aleikum, e eu também complementei Aleikum Salam, e chegado um momento aí perguntou a Elite, vocês amam os muçulmanos? E a Elite deu uma resposta muito boa. Eu falei para ela que sim, que nós amávamos os muçulmanos, e essa era a razão de nós estarmos ali no mar, que era por causa deles. E todo o trabalho que nós fazemos, toda a ação social que nós estávamos ali, era por causa delas. Então eu vi que a partir do momento que eu falei, que eu declarei esse amor, ela ficou assim com o coração mais brando, essa mulher. E ela sempre entrava assim na aula, né, falando Salam Aleikum, e eu sempre respondia o Herbert, né, Aleikum Salam para ela, né, que seria a saudação muçulmana. Mas eu via que ela fazia isso mesmo no sentido assim de querer meio que provocar, né? Todo mundo sabe que nós somos cristãos lá, nós não escondemos a nossa religião, eles sabem que nós somos cristãos. Então eu via que ela fazia naquele sentido de tentar causar uma polêmica ali no meio das outras mulheres. E até que um dia ela chegou para mim, e ela, depois desse fato, ela falou assim para mim, olha, Madame Fatoumata, eu quero te contar uma coisa. E eu falei, claro, você pode contar. Ela está vendo aquela outra mulher e me apontou uma aluna. No meio de todas, né? Ela falou, ela não vai na mesquita mais. O que você me diz disso? E aí elas pararam a costura, nós estávamos costurando, todo mundo colocou sua costura no colo e ficou olhando para mim, né? A minha vontade era falar, que legal que ela não vai mais na mesquita, né? Vamos para a igreja comigo. Mas, né? Eu me controlei, falei, Senhor, dá sabedoria. E eu falei assim para ela, olha, eu quero falar para você que não está indo mais na mesquita, você tem que buscar a Deus. Eu quero falar para você que você ore, busque a Deus, peça para Deus se revelar para você. Começa a orar mesmo, a conversar com Deus e buscar a Deus. É importante que nós busquemos a Deus. Vocês sabem que eu sou uma pessoa religiosa. Eu também busco a Deus.
Eu busco a Deus várias vezes e comecei a falar de buscar o Senhor da maneira que eu buscava a Deus. Eu falei que Deus se revelava para mim. E eu falei, eu quero falar para todas vocês que estão aqui, que o mais importante na nossa vida é nós termos assim essa comunhão com Deus, esse relacionamento. Eu sei que vocês oram aí 5 vezes por dia, mas às vezes não é aquele negócio de falar mesmo com Deus. E eu quero que vocês comecem a falar com Deus, a buscar a Deus. E aí elas me olharam, essa aceitou a resposta, e ela falou, Madame Fatoumata, você está certa. E ela acalmou o coração, virou a melhor aluna da classe. E aí depois disso, algumas outras mulheres, elas começaram a falar para mim assim, olha, Madame Fatoumata, você tem oração mais forte que a nossa. E aí elas começaram a fazer pedidos de oração, de falar para mim orar pelo marido, orar pelo filho, orar por algum problema na casa. Então elas já começaram a perceber que já tinha alguma diferença ali. Mesmo que elas tenham essa prática de orar na prática muçulmana, elas perceberam que não tinha assim, esse relacionamento tão forte com Deus e que a minha oração era mais forte, graças a Deus, né? Então eu falei, tá, eu vou fazer umas orações fortes aí para vocês. E outra coisa também bem interessante que aconteceu assim no meio dessas mulheres, assim, nessas aulas, é a preocupação delas comigo de ser única esposa. Elas todas são preocupadas porque eu tenho alunas que são primeira esposa, segunda, terceira, até quarta esposa. Então todas as vezes elas chegam em grupos, né? Vem todas as esposas junto, ali com seus filhos juntos. Às vezes uma mulher ela pode ter até 6 filhos, 7, dependendo. Então vocês imaginam só, vai calculando. Um homem, ele tem às vezes 4 mulheres. Cada uma dessas 4 mulheres tem 6 filhos. Ele aluga um espaço que são assim vários quartinhos. Ele coloca uma mulher em cada quartinho com os filhos delas. Elas cozinham no meio do quintal. Então elas fazem turno, cada uma vem, cozinha. Lava a louça, tem um lugarzinho assim no canto, que tem quando tem água encanada, então tem uma torneira. Quando não tem água encanada, fica ali os baldes que eles compram água, então elas lavam louça ali. Cada dia, o homem pode escolher uma mulher para comer com ela ou dormir com ela. Então vocês imaginam assim, a paz que é. Fica assim, que nem vocês, tudo quietinho, só olhando assim uma para outra, né? 6 mulheres, 4 mulheres ali, mulher e o mesmo homem. E aí elas tudo com essa preocupação comigo, né? E elas falavam assim, Juliana, essa casa que você mora aqui é muito grande, tem esses negócios aqui da escola, você tem que arrumar todo dia, porque todo dia eu coloco coisa pra fora, põe cadeira, não vai ter aula, não vai ter, e eu faço arrumação. E elas falaram, é muito serviço pra você. E aí todos os dias, né, vinham pra aula e falavam isso, vinham pra aula e falavam isso, eu falei, ai meu Deus, me dá uma estratégia. Aí um dia elas chegaram, estavam conversando, e elas falaram, Madame Fatoumata, arruma tua esposa pro seu marido. Eu falei, eu vou contar um segredo pra vocês. Ela, o que é? Sobre a esposa do seu marido? Eu falei, vou contar pra vocês que meu marido já tem 3 esposas. E ela, ele tem 3 esposas? Eu falei, tem 3 esposas. Mas elas estão aqui? Eu falei, não, nós nunca vimos mesmo as outras. Onde elas estão? Estão lá no seu país? Eu falei, não estão no meu país não, estão tudo aqui. Vocês não viram ainda? E elas, não, como isso? Aí eu falei para elas assim, olha, meu marido, vocês sabem que ele não é do mesmo país que o meu. Ele é de um país chamado Bolívia. Então, quando eu vou fazer comida para ele ficar contente, eu faço comida do país dele, comida boliviana. Nessa hora, eu viro mulher boliviana. Quando eu vou limpar a casa, olha, mesmo que não tenha água, assim, que tem que economizar, eu acabo sendo brasileira. Eu jogo a água, eu limpo, eu esfrego, eu sou brasileira. E depois, na hora que eu me visto para estar com vocês, eu estou com roupa de... Aí elas falaram, africana. Então, nessa hora, eu sou mulher africana. São 3 mulheres em uma. E aí elas começaram a dar risada. E depois disso, nunca mais elas me perturbaram. E elas começaram a falar,
dentro da Coreia Espanha, francês, dentro do quintal, dentro do lugar que vocês moram, como é que é? Aí tinha duas, né, que é casada com o mesmo marido, eu falei, vocês duas, vocês sempre se dão bem, vocês sempre estão em paz, ou vocês brigam? Elas falaram, nós brigamos. E eu falei, não tem uma esposa? Pode contar pra mim, só estamos nós, as mulheres aqui, não tem uma esposa que é a preferida? Elas falaram, tem uma que é a preferida. Eu falei assim, mediante a tudo isso, o que vocês acham que é melhor? Que ele seja casado só com uma mulher? Ou que ele tenha essas três em uma, né? O que vocês acham melhor? E elas falaram, não, no seu caso é melhor. Então, assim, na verdade, a maneira de nós passarmos o Evangelho tem que ser com as nossas vidas. Um jovem perguntou para mim assim, ai, missionária, que folheto que vocês usam para evangelizar lá? Porque dependendo, eu mando um folheto para vocês. Eu falei, o folheto é a nossa vida. As pessoas têm que ver a nossa vida e têm que ver Jesus Cristo refletido em nós. Tem que ver a diferença que nós fazemos lá naquele país. Eles têm que olhar e têm que sentir que nós somos diferentes, de que tem algo diferente em nós, e eles têm que querer essa diferença para que eles possam ser alcançados com o Evangelho do Senhor. Essas diferenças são enormes. Mas quando Jesus Cristo está em nossa vida, quando nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, tudo isso, toda essa diferença vai fazendo uma mudança de coração, vai fazendo uma mudança no caráter das pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós somos uma carta escrita de Jesus. Cada um de nós somos uma carta aberta para as pessoas. E isso é o que nós estamos fazendo nesse contexto. Falando de Jesus Cristo, em um contexto difícil, em uma nação que tem muitas diferenças, muitos povos e umas nações que têm, inclusive agora, uma guerra. As últimas notícias falam que o Mali está dividido em duas nações agora, o Mali e a nova nação de Azawad, a nação dos Tuaregues. Mas sabe, minha oração é de que esse povo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Eu fui pobre, mas eu conheci muita pobreza, muita miséria, sabe? Quando o coração das pessoas está enseguecido, quando as pessoas não têm que comer, não têm que alimentar os seus filhos, quando há injustiça social, onde o legalismo religioso impera, existe miséria. Mas quando existe Jesus Cristo, há liberdade, há paz, há mudança de coração, há cura, e Jesus Cristo opera no coração das pessoas. E eu estou convencido de que Jesus tem um plano específico, um plano especial com esse povo. Agora, nosso dever é orar para que esse povo possa ser alcançado, ser tocado por o Espírito Santo no coração dessas pessoas. Vamos orar? Antes de vocês orarem, eu quero que vocês pensem especialmente nessa situação que eles estão vivendo nesse momento. Essas pessoas que receberam essa porção do Evangelho, não foi somente nós que saímos, todos os missionários que estavam lá tiveram que sair, todos os estrangeiros, ONGs tiveram que sair de lá do país, porque a situação ficou insustentável, os tuaregues começaram a raptar os estrangeiros, e então mesmo organizações que ajudavam o povo não estão lá. Está uma situação de desemprego, que já existia, está pior. A situação de fome está pior. E quando a gente fala isso, a gente lembra de pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida agora, nossos amigos. Nós temos amigos que são muçulmanos, mas são gente boa, são nossos amigos, são pessoas que precisam de Jesus Cristo. E eu creio que nós, como Igreja do Senhor, a gente tem que ter essa preocupação. Antes vocês não conheciam sobre o mar, vocês não conheciam nada disso, e Deus
Deus deu oportunidade para vocês, como igreja, conhecerem sobre esse país, conhecerem sobre este povo. Deus deu essa oportunidade para vocês e não é à toa, é para que vocês continuem orando por essas pessoas que precisam ser alcançadas com o Evangelho do Senhor. Eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. É uma guerra política, tanta gente que não tem entendimento, que não sabe ler, não sabe escrever, ele não sabe o que está acontecendo. A única coisa que eles sabem é que diminuiu a comida. É que se antes já faltava energia, agora tem cortes de energia terríveis. Então eu quero mesmo que vocês orem. De repente vocês não conseguem orar assim porque vocês não conhecem a pessoa ali, o Mariei. Mas pensa na gente, que a gente conhece, a gente esteve lá com eles, e de repente vocês podem apertar e pegar um pouquinho deles que nós trouxemos para vocês. Para que vocês possam sentir esse amor e orar por este povo que está vivendo essa situação de miséria espiritual. Querido Deus, nós viemos diante de Ti agora, Senhor, colocando a nação do Mali, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, este povo está vivendo essa situação tão confusa, Senhor, esse país dividido. Oh, Senhor, o islamismo querendo entrar ali, Senhor, essas leis muçulmanas, que se já existia um pouco de liberdade religiosa, Senhor, eles estão querendo podar, eles estão querendo cortar. E nós sabemos que isso, Senhor, vai gerar mais miséria, que isso vai gerar mais sofrimento para o povo, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, por essa nação. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa reverter essa situação, Senhor. Que o Senhor possa reverter esse quadro. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Assim como foi lido nessa noite, Senhor, naquela situação ali, Senhor, de Senaqueribe, Senhor, o Senhor enviou um anjo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode atuar desta maneira, Senhor, e nós te pedimos, entra com providência. São tantas Fatumatá, são tantos sufis que nós conhecemos ali, tantas pessoas que antes eram rostos desconhecidos, mas que agora têm nome, Senhor. Essas pessoas estão sendo pouco a pouco alcançadas, Senhor, por esse evangelho de transformação. Não permita, Senhor, que essa palavra se perca, Senhor, mas que possa florescer, ó Pai, no coração dessas pessoas. Não permita, Senhor, oh Senhor, mas cria situações para que eles possam ainda continuar escutando. Senhor, que misericórdia da Tua igreja que está ali no norte do país, Senhor. Dos Teus filhos que não conseguiram fugir, que não conseguiram sair dessa situação, nessa região que está sendo islamizada. Tem misericórdia da Tua igreja que está ali, Senhor. Dá força, Pai, para os Teus filhos, que eles não se percam, mas que a fé prevaleça, Senhor, ali no meio, Senhor, desses que já te reconheceram. E que a Tua paz, Senhor, que a Tua paz possa ser ali no meio dessa nação, Senhor. E se é da Tua vontade, Senhor, nós te pedimos, permita-nos, Senhor, voltar a este país. Permita que seus filhos que tiveram que se afastar possam voltar para continuar a Tua obra, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o Herbert, né, eu só queria falar para vocês que nós saímos de lá, né, no dia 1º, e várias pessoas têm curiosidade para saber sobre como que foi a situação. E antes de passar para ele, eu só queria dar uma pinceladinha para vocês. No dia 22 de março, nós estávamos em casa na reunião com as mulheres, tendo a aula, e um dos missionários ligou para nós e falou: olha, está acontecendo um movimento meio estranho aqui, tem uma situação meio estranha. Se vocês estão reunidos aí, é melhor dispersar toda a reunião. E nós no país não somos acostumados a isso. Às vezes acontece algum movimento, se você está em reunião, você dispersa, entra para casa, fecha, dali 2, 3 dias tá bom. Geralmente na quinta-feira à tarde sempre acontece alguma coisa, porque na sexta-feira é como se fosse domingo para os muçulmanos, e sempre os protestos, todas as confusões começam na sexta-tarde, na quinta-tarde e vai para sexta-feira. E eu pensei, vai ser uma manifestação como outra qualquer. E aí nós dispensamos as mulheres, entramos para dentro de casa, ainda falamos, nós precisamos ir no banco tirar dinheiro, talvez. Enquanto nós estávamos divagando sobre o que nós íamos fazer, a embaixada nos ligou e disse, é melhor vocês não saírem de casa. Está
acontecendo um movimento muito estranho no país, e os soldados estão indo em direção ao palácio do presidente, e é melhor vocês ficarem. Então nós fechamos nossas portas, e aí quando nós ligamos a televisão, tem um canal de televisão e um canal de rádio no país. E nós ligamos a televisão, ligamos o rádio, não tinha notícia. Só estava tocando músicas em bambará, que ninguém entendia nada. Então começou a dar aquele desespero, aquele calor, aí começou a ter corte de energia, cortava a televisão, cortava tudo. E a gente só podia falar com outras pessoas que nós conhecíamos por telefone. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando foi à noite, nós ficamos sabendo que o país tinha sido tomado num golpe de Estado. Os soldados que estavam guerreando no norte do país, por causa da situação de que os tuaregues, eles se rebelaram lá, já tinham se rebelado há muito tempo, estavam matando os soldados, eles tinham um armamento muito mais forte que eles tinham herdado do governo do Gaddafi. Então eles se armaram, ficaram mais fortes que o exército, e o exército deserdou e veio para a capital, e na capital ele tirou o presidente, e aí a situação virou um caos. Eles tomaram os órgãos públicos, destruíram coisas, nós ficamos com toque de recolher, ninguém podia sair de casa, fechou o banco, fechou o aeroporto, fecharam todas as fronteiras, e nós ficamos 5 dias sem poder sair de casa. E aí, quando a gente achou que ia melhorar, depois desses 5 dias, o aeroporto abriu, as coisas pareciam que ia melhorar, nós ficamos naquela expectativa, agora a situação vai se acalmar. E aí ninguém sabia onde estava o presidente, ninguém sabia de nada. A gente conseguiu sair nas ruas, compramos algumas coisas, a embaixada ligou, falou faz estoque de água, de comida. Nós estávamos já com corte de energia, chegamos a ficar 8 horas sem ter energia, cortaram a internet, então a comunicação ficou difícil. E aí a embaixada falou, vocês se preparam porque parece que a situação vai piorar. E aí nós começamos a nos preparar para ficar mesmo lá no país. O nosso desejo não era de sair, porque a gente achou assim, o povo vai precisar da gente. E aí as próprias pessoas que nós conhecemos, eles começaram a falar, vocês são estrangeiros, vocês têm que ir embora, se ficar pior, nós sabemos como nós podemos nos virar, mas vocês são estrangeiros, eles vão querer matar vocês. Então também nisso a gente sentiu o amor já do povo com a gente, eles falavam pra gente, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir embora. Só que parecia que ia melhorar e de repente voltou a piorar a situação, a embaixada ligou. No dia 30 de março a embaixada nos ligou ao meio-dia e falou assim pra gente, olha, vocês têm que sair do país, nós estamos avisando a todos os brasileiros que têm que sair. E eu quero compartilhar com vocês que Deus fez um milagre, porque isso era no dia 30, nós não tínhamos dinheiro para sair. A missão falou de um plano de emergência, de levar nós para um país vizinho, né? Os missionários estavam lá. E aí nós falamos assim, olha, nós temos já nossas férias que vão ser esse ano. Então nós vamos orar e pedir para que Deus possa nos abençoar e adiantar nossas férias. E aí eu liguei para uma amiga, ela conversou com uma igreja que pôde disponibilizar o dinheiro para comprar passagem. E depois, graças a Deus, vários irmãos, entre eles vocês, nos ajudaram com o pagamento da passagem, ajudaram a devolver o dinheiro para essa pessoa. E nós chegamos aqui e Deus tem nos guardado e nos abençoado. Mas eu quero falar para vocês, o nosso desejo é voltar para o Mali. Nós amamos essa nação. Nós amamos este povo. Eles precisam do Senhor Jesus. Eles precisam de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Eles estão sofrendo, eles estão morrendo nessa guerra, porque eles não conhecem o Senhor, eles não conhecem o que é paz, eles não conhecem o que é ter esperança. E eles precisam de que alguém fale para eles. E Deus está nos dando a capacidade de aprender o dialeto, Deus nos deu a capacidade de poder nos comunicar em francês. E eu falei, Deus, por que a gente vai ficar aqui? Que todo mundo fala português, não é todo mundo que fala francês. Quem fala bambará aqui? Ninguém! E Deus está nos dando a oportunidade de aprender, então nós queremos voltar. Então, se Deus não permitir que nós voltemos para o mar, nós estamos orando que pelo menos para a fronteira nós vamos. E vamos ficar lá, acampados na fronteira. E quando abrir, nós vamos entrar de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, los versos 1 al
Sim. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus orienta, a palavra de Deus nos ensina. Essa palavra que hoje vamos a meditar nela, nos hace ver, por exemplo, a necessidade, o dor, as adversidades. O Senhor Jesus nos fala de desafios, que nesta vida nós tínhamos que ter dificuldades, não ia ser uma vida fácil, uma vida simples e harmoniosa. E no campo missionário temos dificuldades. Agora, em nosso dia a dia, cada um de nós tem suas dificuldades na saúde, no bem-estar, etc. Mas Jesus nos mostra o trabalho de quatro homens com uma missão. No verso 1, o Senhor Jesus volta a Cafarnaum e todo mundo sabe que estava lá. Cafarnaum, todo mundo estava inteirado que Jesus estava lá fazendo milagres, curando, libertando os cativos, curando os cegos, dando liberdade aos oprimidos. E nesse período de que a comunicação não tinha uma rede de internet, não tinha SMS, não tinha celular, mas o povo conhecia quem era Jesus Cristo. O povo sabia dos milagres de Jesus. O povo estava acreditando no poder de Deus e na vida de Jesus. E de aí que quatro homens ficam assim, vendo a problemática do homem. De um homem que estava com uma dificuldade. E no verso 2 está faltando, logo se juntaram tantos, ou seja, a multitude estava lá. E ainda nos lugares junto à porta nunca viam e anunciaram essa palavra. Na missão de Jesus, pregaram o Evangelho, apresentaram o reino de Deus, a salvação, o perdão do pecado. E o Senhor está fazendo a sua missão de anunciar as boas novas do reino. No verso 3, viram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro homens. Está falando de quatro homens, não dá nomes, não dá referências, mas estas pessoas se interessam por um homem que tem uma dificuldade. E no verso 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Este ensino é um desafio agora para mim. Com a sua mão. Pensar com nossa conta aqui no caderno. Obrigado. Muito obrigado. Que bom é ter uma ajuda. Meu Deus do céu. Agora que estou aqui com duas Bíblias, vou aproveitar a Bíblia que está aqui na tela. Aleluia. Louva a Deus por isso. Então, o Senhor está vendo o trabalho de quatro homens que se interessam por uma pessoa que está doente, uma pessoa necessitada de Jesus, necessitada de pessoas que se interessem por ela. Bom, quatro homens com uma missão, tinham um plano único e objetivo de carregar ao amigo deles, um paralítico, diante do Senhor Jesus, motivados pela solidariedade e amor ao próximo. Eles não iriam fracassar em seu alvo principal. Buscar um espaço, uma abertura, um lugar ante a multidão, tudo, o povo está lá, mas
Jesus Cristo está pregando, está falando do reino de Deus, está curando os enfermos, está anunciando-lhes, está libertando os demônios às pessoas. Mas eles estavam preparando-se para esse desafio. Estavam preparando provavelmente cordas. E estão vendo que a situação está difícil para aproximar-se a Jesus Cristo. E isso às vezes é difícil para nós. Aproximar uma pessoa a Jesus Cristo é muito difícil às vezes. Em nosso dia a dia a pessoa tem dificuldades, não quer aceitar Jesus. É uma situação muito difícil. Cada um deles tinha uma missão específica, uma missão de apresentar essa vida, não importando os esforços materiais e econômicos para essa missão. Vamos observar agora por um instante as características desse homem paralítico. Não tinha movimento algum nas articulações, dependia constantemente das pessoas e familiares, estava condenado pelo resto de sua vida a estar deitado no leito. Mas o verso 4 nos fala de uma oportunidade para esse homem. Os 4 homens nessa missão observaram que não tinham espaço, ou na via rápida por causa dessa multidão. A missão deles era difícil, mas não impossível. Descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito e assim desceram ao doente. A missão deles estava dando resultado trabalhando juntos, tirando as telhas em cuidado e com muito trabalho físico. Logo conseguiram as cordas para fazer descer com muito cuidado e exactitude de movimentos coordenados. Eu quero imaginar esse momento quando os homens estão descendo aí com uma exactitude, com uma coordenação motora, sabe? Para que o leito do homem não caiga, né? E o homem não caiga ao vazio. Era um trabalho de equipe, era um trabalho de amor, era um trabalho de coragem, onde o objetivo era apresentar essa vida para Jesus Cristo. O Senhor estava lá. Esses homens tinham por objetivo apresentar a Jesus Cristo com o esforço de seu trabalho esse homem. E agora, no verso 5, o Senhor está vendo esse trabalho deles, está admirado do trabalho desses homens, está ficando impactado por o trabalho desses homens que estão lá trabalhando. Está vendo o trabalho de 4 homens e como descia o doente perto a ele, admirando a fé e a coragem desses homens que não se limitaram das dificuldades físicas, do esforço físico e econômico, porque provavelmente compraram ou pediram emprestado as cordas e tiveram que tirar o telhado lá do proprietário da casa. Estavam trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, um trabalho, sabe, participativo, um trabalho que quase ninguém faz. Mas nesse tempo eu acho que o Senhor ficou admirado do trabalho desses homens, do interesse desses homens por esse homem que estava lá no leito. E a resposta positiva de nosso Senhor é de que fala com autoridade o Senhor Jesus Cristo no verso 5: Filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. É resultado das palavras de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus sobre a vida desse homem, que agora aqui o Senhor está mostrando o amor, a compaixão, está mostrando que o Senhor Jesus não desiste de nós ante a dificuldade, não desiste dessas pessoas que estão na África, não desiste dessas pessoas que não sabem ler e escrever na África, não desiste das pessoas que estão doentes, sabe? Quantas vezes nós hemos desistido de alguma pessoa que está passando alguma dificuldade? Hemos desistido talvez de alguma pessoa que está nas drogas, mas Jesus Cristo não desistiu dessa pessoa, sabe?
no tempo do Senhor e hoje, o desafio continua na obra missionária para a Igreja de Jesus Cristo. Está claro e estabelecido o trabalho da Igreja, que tem como missão de anunciar o Evangelho, apresentando, carregando vidas para Jesus. Vamos agora falar comparativamente de povos e nações que vivem no dia a dia paralisados espiritualmente. Povos e nações do mundo estão precisando de nossa ajuda. E o trabalho missionário é levar o amor eterno de Jesus que conduz à salvação. Nossa responsabilidade é agora, é hoje, para nos esforçar, trabalhar, carregar muitas vidas a um encontro pessoal com Jesus. Povos e nações hoje estão paralisados pela tradição, estão paralisados pelas religiões, pelos costumes, com os costumes próprios que não conduzem ao caminho da verdade. Hoje não podemos parar, não podemos desistir em essa missão dada para nós. O resultado positivo destes 4 homens está nos versos 11 e 12 do mesmo capítulo. Vamos a ver os versos 11 e 12. Nas respostas do Senhor Jesus para esse homem, o Senhor Jesus continua falando: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. O verso 12 fala: e ele, levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aleluia. E nesse trabalho desses 4 homens está o Senhor nos apresentando o trabalho da obra missionária, o trabalho da solidariedade, o trabalho de amor com o próximo, o trabalho de nos carregar a palavra de Deus e apresentar a Jesus com nossa própria vida, com nosso talento, com nossos bens, com nossa oração, porque Deus está aqui. Deus está nos fortalecendo hoje para continuar sua obra, para continuar trabalhando, porque esse trabalho, um dia, quando estemos na glória dele, nós vamos apresentar essas vidas. Aonde estão essas vidas? Agora, está muito perto de nós, provavelmente em nossa casa, sim, em nosso bairro. Estão perto e também longe, lá no Mali. E hoje é nossa oportunidade de continuar e não desistir, porque Jesus Cristo não desistiu de nós. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não tem fronteiras para ser presente e real em nossas vidas. O Senhor chama, o Senhor dá uma missão específica para a igreja e nós não queremos desistir desse trabalho, Senhor, mas queremos novas forças, ser encorajados, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a enxergar com tus olhos o dom de los demais. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que nos dás de ser fortalecidos em tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu ia pedir aqui ao pastor Eli, por favor, pastor. Pastor Eli, vou entregar aqui ao Senhor este chapéu que representa
a vida desses povos muçulmanos, sabe? E nosso dever ainda está presente. Nosso trabalho, a missão continua. E esse boné, esse toquinho, essa toca é para o Senhor. E este outro boné é para o pastor Videira. Por favor, pastor, venha aqui para entregar a vocês. A gente olhando assim, né? Parece que é engraçado, assim, né? A gente se vê assim, né? Eu, pastor Hélio. Mas, meus irmãos, quantos muçulmanos que não estão nesse mundo perdidos, né? Uma religião que não nos salvará, fazendo 5 vezes oração por dia a um Deus que não escuta, que não responde. E nós, meus irmãos, nós conhecemos a Cristo. E nós muitas vezes vemos dificuldades nas nossas vidas. E quando a gente compara com as dificuldades daquele povo que mora naquele país, muitas vezes eu tenho visto fotos crianças pobres na fila, com panelas vazias, para receber uma migalha, alguns grãos de arroz, alguns grãos de feijão. Tá bom, dá para viver. E a gente às vezes reclama, tendo tanto, tendo casa, tendo local para dormir, tendo arroz e feijão para comer no seu dia a dia. Meus irmãos, nós precisamos ser mais fiéis à causa cristã. Você que está aí sentado, reflita no seu coração e olhe para você mesmo e mensure o quanto você tem se dado para a causa de Cristo, para a obra de Deus. É pouco, você pode dar um pouco mais. Não se contente apenas vir à igreja, sentar no banco, assistir uma mensagem, bater palma. Não, você é um missionário. Deus te chamou para pregar, para falar, para levar às pessoas a mensagem de Cristo. Pessoas estão esperando a tua palavra, pessoas estão morrendo, podem ser salvas se você levantar a tua voz e olhar o teu vizinho, o teu amigo, aquela pessoa da escola, o teu trabalho, e dizer que há um Deus que salva. O nome dele é o Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos fazer a diferença no mundo, como Herbert e Eliette, esse casal tem feito. E todo terceiro domingo a gente tem cooperado com eles. Agora vocês viram que a nossa cooperação é tão pouca, não é? Não é? Amém. Vamos fazer mais? Amém? Deus abençoe. Pastor Geraldo também vai nos ajudar. Só queria deixar os versículos para o Herbert e Eliette. Está lá em Isaías 51, versículo 16. Deixar essa palavra para Herbert e Eliette e para o povo de Mali também. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para afundar a terra, e para dizer não a Sião, mas a Mali, tu és o meu povo. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para afundar a terra, e para dizer a Mali, tu és o meu povo. Amém?